Pode soltar aí. Live do João. Bom dia, companheiros e companheiras, internautas, militantes do PCdoB, amigos simpatizantes. Bem-vindos a mais esta live do João, as lives da Escola Nacional João Amazonas, né? O objetivo sempre dessas lives é debater temas candentes, temas importantes, teóricos e políticos, para desenvolver o nosso aprendizado sobre um conjunto de questões que são muito importantes para a luta popular, para a luta socialista, para a luta revolucionária do nosso povo. Eu quero aqui, camaradas, me apresentar direitinho, né? Sou Altair Freitas, sou historiador, sou diretor da Escola Nacional João Amazonas, secretário de organização do PCdoB da cidade de São Paulo. A gente vai ter hoje aqui a participação da nossa camarada Lívia Macedo, que é mestre em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Núcleo de Estudos sobre Socialismo da nossa escola, dirigente estadual do PCdoB de Minas e do Comitê Municipal de Pouso Alegre. Bom dia, Lívia, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, prazer estar aqui, né, com camaradas que são referências para mim, Altair e Elias, para a gente discutir um tema tão importante, de grande relevância para nós, né, que queremos conhecer a nossa história e lutar pelo socialismo, né? Então, vamos fazer uma live bem legal hoje. Muito bem. E, claro, aqui conosco o nosso grande camarada Elias Jabbour. Elias é professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Elias tem cerca de 25 anos de dedicação intelectual às temáticas do socialismo e da experiência chinesa. É autor dos livros China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, China Hoje, Projeto Nacional, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado, e China, Infraestruturas e Crescimento Econômico, e China, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado. Elias é também professor da nossa Escola Nacional, João Amazonas, membro do Comitê Central do PCdoB. Elias, bom dia. Quando a gente anunciou a live, todo mundo, o Elias vai falar sobre a China, e a gente, não, o Elias hoje vai falar sobre a União Soviética, sobre a construção do socialismo na União Soviética. Nem todo mundo sabe, o Elias também é um estudioso poderoso da construção do socialismo, da transição na União Soviética, por isso que ele está na China, ele é especialista em China, mas a gente chamou Elias hoje para conversar sobre a União Soviética. Elias, bem-vindo, boa noite para você, bom dia novamente aqui para quem está no Brasil. Boa noite, Altair, boa noite, Lívia, boa noite a todo mundo que está aqui. Eu estou muito feliz aqui, até um pouco emocionado, porque é a primeira vez que eu vou falar em público depois que eu vim morar na China e vim trabalhar aqui no Novo Banco de Desenvolvimento, na assessoria da presidência de Dilma Rousseff aqui do banco, né? Então, é a primeira vez que eu me dirijo ao público de forma aberta, né? E eu não podia ser de uma maneira diferente, anunciando na TV Grabois e falando ao público do PCdoB, que é a minha força política, do qual eu acompanho, que eu faço parte, né? Enfim, estou feliz de estar aqui, estou meio sem palavras, né? E é isso, está com o Altair também, essa questão de referência que a Lívia falou, acho que nós temos que estar sempre nos vigiando em relação a isso, para não perdê-las, né? E o Altair é uma referência a mim, com certeza, uma das minhas grandes referências políticas é o Altair Freitas. Eu gosto de falar essas coisas publicamente, né? Porque é assim que deve ser, né?
E antes que ele morra, né, também, né? Porque... Tá bom, pessoal, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Elias, nossa live hoje é para tratar do papel do legado das experiências que podemos extrair da construção do socialismo na União Soviética para a nossa luta no século XXI pelo socialismo, né? Nossa luta presente, a nossa luta atual. Entre êxitos monumentais e os erros e insuficiências que são naturais em qualquer experiência histórica, como você avalia os diversos processos internos de transição que a Revolução Socialista teve que vivenciar para que a jovem União Soviética chegasse ao patamar de segunda maior potência do mundo após a Segunda Guerra Mundial, considerando que até 1917 a Rússia era um país de base essencialmente agrária e com baixo desenvolvimento das suas forças produtivas, da sua indústria. Altair, eu acho que a União Soviética, eu sempre comento isso com as pessoas assim mais próximas, quando me perguntam, talvez seja a grande construção humana do século XX, né? A gente, muitas vezes, caímos numa autofagia de observarmos somente o que de ruim aquilo acabou rolando, as insuficiências, né? Ou seja, uma mania muito particular do ser humano mesmo de se autoflagelar e não perceber, por exemplo, eu falo isso para os colegas chineses aqui no banco e para os colegas russos que trabalham comigo aqui no banco, que sem a Revolução Russa nós não estaríamos aqui hoje, né? Eu não estaria aqui em Xangai hoje se não fosse a Revolução Russa, né? Então, acho que o grande legado vou começar pelo grande legado que a União Soviética nos entrega, é a possibilidade de hoje, né? Nós temos uma experiência de possibilidades pós-capitalistas, né? Que é como a China se apresenta hoje, né? E que só ocorre porque ocorre a Revolução Russa de 17, né? Acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu acho é que nós temos que observar que aí eu já puxo um pouco a sardinha para o meu lado, né, para minha brasa, como diz no Brasil, que é o seguinte: existe um legado da União Soviética que envolve a questão da centralidade da questão nacional, ou seja, a União Soviética ela coloca em relevo a mudança de gravidade da luta dos povos do centro para a periferia, e isso ficou muito claro com o surgimento do imperialismo e com a fundação da Terceira Internacional em 1919, né? A centralidade da questão social, ou seja, a União Soviética ela pauta essa centralidade no mundo, tanto é que você percebe, por exemplo, o surgimento de welfare state, por exemplo, na Europa pós Segunda Guerra Mundial, e também aí vem a questão que envolve algo que eu mais tenho apreço, que é a possibilidade de uma série de mudanças institucionais espraiarem a prática da planificação econômica em uma escala em uma escala jamais pensada pela humanidade, né? Então, acho que essa questão da planificação econômica, que eu acho que é o grande ponto de fragilidade da nossa parte, ou seja, nós estudamos muito pouco essas questões que envolvem a planificação econômica, porque isso, a partir disso, nós vamos entender, por exemplo, como que a Rússia consegue mobilizar recursos suficientes para construir uma máquina de guerra e construir um país que em 40 anos estava levando o ser humano ao espaço, né? Com um modelo econômico sob seca e aniquilamento, ou seja, isso é planificação econômica, isso é mobilização de recursos, isso é cálculo econômico, isso é uma série de atributos que escapam a nós e que é um legado da União Soviética isso. Ou seja, então, acho que o planejamento econômico talvez seja, à luz do que é a China hoje, do que nós estamos vendo, o grande legado da União Soviética. E, ademais, é muito pouco claro é muito pouco posto em voga que a planificação econômica pode ser vista como o próprio socialismo. As pessoas podem falar que, olha, o capitalismo também planeja, né? Mas o socialismo, a planificação econômica, enquanto a prática do domínio político sobre o território, isso é muito impressionante, né? Acho que esse é algo que eu gosto de chamar a atenção, né? Que é a questão das inovações institucionais que levaram ao surgimento da planificação econômica. Também vem aí para entender o século XX, por exemplo, século XXI.
Existem outros dois movimentos que eu acho que, além da planificação econômica com a União Soviética, o conceito keynesiano e o surgimento do capital financeiro, ou seja, a junção desses três eventos, né, entregam possibilidades, por exemplo, ao mundo hoje que nós ainda exploramos muito pouco, ou seja, e tudo isso nasce com a União Soviética, né? Então, a resposta que eu posso dar essa questão, em princípio, é essa, né? E no decorrer aqui da nossa conversa, a gente pode aprofundar mais coisas, né? Maravilha, Elias. Elias, antes de passar aqui para a Lívia, queria destacar, você não está fraco não, viu, Elias? Tem um público aqui que, rapaz, é o seguinte, vou citar 3 nomes iniciais aqui, depois a gente vai citando demais camaradas, mas está aqui conhece a Maria do Socorro Jô Moraes? Conheço. Jô Moraes, Jamil Murad, e o nosso grande Pedrinho, Pedro de Oliveira, entre outros companheiros e companheiras, estão aqui prestigiando a tua live. Vai lá, Lívia. São três pessoas que eu sinto um amor profundo por elas. E ao Pedro em especial e o Pedro de Oliveira, sabe por quê? Então, Elias, a segunda questão, a gente quer trazer sobre o final da União Soviética, né? Ali no início dos anos 90, ganhou muita força as ideias que questionavam a possibilidade da gente construir uma outra sociedade, né, de transformações estruturais alternativas ao capitalismo. E a União Soviética, ela foi um exemplo desse fracasso do pensamento socialista e da proposta de construção de um socialismo. E, além disso, a própria forma do partido, né, a organização partidária como instrumento para provocar as transformações, para conduzir as lutas, também foi questionado, né? E aí ganha força e se dissemina o movimentismo, né? Que são lutas por pautas específicas, né? Desses movimentos sociais, em detrimento da luta pelo socialismo por meio de organização partidária. Então, considerando, né, na sua avaliação, esses últimos 30 anos após o fim da União Soviética e a configuração política, né, no mundo e aqui no Brasil, primeiro, você acha que é atual e necessário a gente insistir na ideia, né, de transformar a sociedade de forma estrutural, anticapitalista e socialista? E segundo, a forma partido de organização, né, para conduzir essas lutas, ela continua válida, né? Então, são essas duas questões aí que a gente queria te ouvir. Então, não são questões fáceis, né? Porque porque não é somente uma questão de convicção, é uma questão de ideias também. Convicção todos nós temos aqui, né? Tanto que nós estamos no PCdoB. Eu acho que, primeiro, sim, é super atual essa questão que envolve a luta pelo socialismo, tá? E aí vem uma questão que eu acho que tem um fundo filosófico e teórico que é muito mal resolvido entre nós, que é essa questão de ser anticapitalista ou não. Eu não me considero anticapitalista. A minha perspectiva do Elias, em particular, não é anticapitalista, né? Até porque o socialismo, em certa medida, né? Aliás, é bem chinês isso que eu falo agora, né? Nós nos aprendemos do ponto mais alto daquilo que nós negamos, que é o capitalismo, né? Então, ao nos colocarmos como anticapitalistas, eu acho que nós nos colocamos nós caímos numa armadilha que é antidialética, que não sei se é interessante para a gente. Eu acho que se existe algo que o final da União Soviética nos traz, e o surgimento de uma nova classe de formações econômicas e sociais, né, que é o socialismo de mercado, no final da década de 70, né, é de que o socialismo ele vai ter que conviver com formas distintas de propriedade, né? O socialismo vai ter que conviver com a planificação que orienta as suas empresas ao mercado, né, que é o caso da China, ou seja, que é um dos meus objetos de estudo, né, e de que o socialismo ele vai ter que admitir, como Marx já previa anteriormente, não gosto muito de fazer citação literal, porque não fica parecendo aquela coisa de versículo, de capítulo e versículo, né, e de que a lei do valor, nós não temos como superar a lei do valor em uma sociedade no sentido de uma formação econômico-social de nível superior. Então, falar em anticapitalismo é algo que pode ser bom para como uma bandeira política e tal, mas na prática eu acho que é um tanto complicado.
Até porque nós temos que nos apropriar daqui do ponto mais alto daquilo que nós negamos. Acho que esse é um ponto, né? Outro ponto que eu queria trazer, enfim, é ultra necessário o socialismo, né? Ou seja, é super atual a luta pelo socialismo, né? Até pelo beco sem saída pelo qual o capitalismo está colocando o mundo. E com relação a isso, acho que vocês estão, nós aqui no grupo de socialismo, a gente está careca de saber, até porque a conta do final da União Soviética não caiu nas costas daqueles que criticavam a União Soviética como nós mesmos, né? Caiu nas nossas costas, né? Então, nós do PCdoB, os mais velhos sabem disso aqui, nós tínhamos que prestar conta daquilo ali, daquele processo. Não foram os outros, foram nós, né? Então, eu acho que a gente sabe tanto, talvez seja a força política que mais sofreu com o final da União Soviética, foi nós. Foi o PCdoB, né? Então, o preço que nós pagamos por aquilo foi muito alto, né? Então, e acabou que dando certo, porque, na verdade, eu estava discutindo um tempo atrás, eu fui assistir um evento, uma história que eu vou contar aqui, que vocês vão entender muito bem. E nesse evento, eu estava assistindo o evento, não estava na mesa, e estava lá o Jamil Chad, um cara que eu gosto muito, que é um amigo que eu fiz na vida, que é o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, né? Mas não sei, um pessoal na mesma, todos eles advogando a chamada a nova esquerda, né? Ou seja, a nova esquerda, você sabe muito bem o que é, né? E eu pedi a palavra, então, evidentemente, ficam aquelas críticas subliminares às experiências socialistas, aquelas críticas subliminares à forma partido como a nossa, né? Aquelas críticas subliminares para quem acha que a China é uma experiência socialista, né? E defendendo essas novas formas, essa chamada nova esquerda, né? Que é basicamente os movimentos sociais, como forma de operação da realidade. Eu tenho o exemplo do Chile, exemplo da Bolívia, que para mim é uma outra coisa, né? Venezuela é uma ditadura, Cuba é uma... Esse papo todo que você sabe. Eu peguei com o microfone e falei com todo respeito o seguinte, né? Nós somos históricos, ou seja, nós somos materialistas aqui, mas nós temos uma diferença em relação aos outros materialistas. Somos históricos, né? E o que a história nos mostra? Que as únicas experiências de poder político exercido pela esquerda no mundo que deram certo e que são longevos ao longo do tempo são experiências onde partidos de orientação marxista-leninistas e aonde esses partidos empunharam a bandeira da nação, né? São essas experiências que estão sobrevivendo. As outras formas de governos de esquerda que chegaram a governos ou poder que não tinham essas características, ou sucumbiram, ou abriu. Agora estou numa onda, pessoal, de pensar em inglês, então às vezes tenho dificuldade, né? Open room, ou seja, abriu um relevo, vamos dizer assim, né? Para a extrema-direita, como pode acontecer no Chile hoje. Né? Então, eu particularmente, camaradas, eu não fico na menor defensiva em relação a essas coisas. Então, a própria experiência chinesa atual é uma demonstração muito clara, de que a forma a partir da forma como nós concebemos essa forma é a única forma histórica que foi capaz de enfrentar os problemas historicamente colocados para certos povos e nações. Né? Eu acho que esse é um ponto, ou seja, não temos que ficar na defensiva e nem tentar copiar esse pessoal. Uma coisa nós temos a clareza do seguinte: existem questões que eu chamaria da urbanização, por exemplo, a luta antirracista é uma luta que surge com o processo de urbanização, a luta da questão de gênero, a mesma coisa, né? E a questão LGBTQ+, ou seja, são questões que eu chamo de questões que a urbanização coloca, né? E questões civilizatórias. Não são identitárias essas questões. São pautas civilizatórias. E que nós, enquanto Partido Comunista, pessoal, é a opinião minha, tá? Podem discordar. Nós temos que ter condições intelectuais, tá? De elaborarmos o quê? Existe uma centralidade da questão nacional no Brasil hoje, só que existe também, embaixo dessa centralidade, embaixo desse guarda-chuva, existe uma relação dialética entre a realização do Brasil enquanto nação e a superação do flagelo do racismo, do flagelo do machismo, do fato do país matar travesti
com 36 anos de idade, entre outras questões. Então, nós temos que ter condições de dar um salto dialético e nível de elaboração em relação a essas questões. Porque senão nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar copiando esses caras. Só que esses caras já sabem fazer isso, né? Eles já sabem eleger vereadores, deputados, fazer luta política a partir dessas pautas. Se a gente for querer copiá-los, pessoal, nós vamos perder. Então, acho que existe um déficit hoje no nosso campo político, no Brasil, nós que eu falo é o marxismo-leninismo mesmo, né? Em relação a isso. E isso também explica muito das nossas derrotas, né, nas nossas derrotas, inclusive eleitorais, inclusive, pessoal. Né? Então, eu acho que é central tudo isso, a forma partido, eu defendo isso com muita tranquilidade, né? A luta pelo socialismo, eu faria observações em relação a ser anticapitalista ou não, eu acho que não é, tá? Eu sei que eu vou comprar briga com um monte de gente aqui, né? E acredito que nós temos que observar qual que é o conceito que se manifesta no movimento real. Hoje você não consegue mais convencer um militante, por exemplo, com nível X de compreensão de que socialismo é socialização do meio de produção, pessoal. Sabe? Até porque as tarefas do socialismo que vão sendo colocadas ao longo do tempo, elas não alcançam tudo isso, né? Ou seja, hoje a tarefa do socialismo aqui na China é como recobrar, por exemplo, o setor imobiliário que está quebrado, que significa 25% da economia. Eu acho que nós temos que buscar qual conceito se manifesta no movimento real. Daí eu acreditar que, por exemplo, a China hoje, o socialismo hoje, ele é uma categoria histórica, né, que se realiza enquanto que eu chamo de Science-Led Government, ou seja, governo baseado na ciência, que seria o que eu chamo de nova economia do projetamento, ou seja, acho que essa é a forma histórica do socialismo hoje, né? Como o PCdoB ele não aceita, né? Nós somos obrigados a identificar qual que é a forma histórica que hoje se apresenta contra o socialismo. Para mim, a forma histórica que se apresenta contra o socialismo é uma forma histórica que transforma a razão em instrumento de governo. Daí o link que eu faço com a questão do planejamento, que eu acho que existe uma falta de compreensão da centralidade da ciência da planificação econômica muito grande da nossa parte, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, Lívia, mas eu estou aqui na área, tá? Elias, maravilha. Antes de a gente entrar aqui na continuidade dos temas, eu queria destacar mais algumas pessoas aqui que estão no nosso chat. Primeiro, né, gente, pedir para vocês aí compartilharem, curtirem a nossa live. Isso aí se chama, na linguagem da internet, em educar o algoritmo. Então, vamos educar o algoritmo, vamos curtir e compartilhar. Quero destacar aqui a presença da nossa grande camarada, pesquisadora, pensadora, Mary Castro, da Bahia. Genial. Camarada Sérgio Cruz, que é do Comitê Central do PCdoB. Camarada Márcia Campos, do Comitê Central também. Camarada Abel Avelar, que é secretário de formação do partido no Ceará. Camarada Edna Furtado, secretária de formação do partido no Rio Grande do Norte. Nosso grande camarada Raul Carrion, que é membro do nosso núcleo, que é da direção do partido no Rio Grande do Sul. Esse negócio da forma partido, Elias, é muito interessante, né, a gente voltar um pouquinho nesse tema, porque você abordou aí uma questão que eu acho que é fundamental, que é a reafirmação histórica da forma partido. Não é ser contra os movimentos, né, mas é que o movimentismo, aonde ele conseguiu chegar ao poder, eu queria que você reforçasse, você destacou, mas queria que você fosse um pouquinho mais fundo. O movimentismo, em geral, deu água, né? Em geral, deu água, porque esse elemento forma partido, ele tem comigo uma certa convicção, uma grande convicção, de que isso tem um elemento teórico, um elemento prático na articulação, na organização, na tomada de decisões e na condução estratégica dos rumos de qualquer processo transformador, né? E o que a gente tem visto em geral, particularmente depois ali do fim da União Soviética, foi a negação dessa forma como expressão política e o desenvolvimento dessas lutas mais fragmentárias, né? Nesses espaços de lutas mais fragmentárias, de bandeiras mais específicas, a gente tem sempre desenvolvido aqui um conceito, né? Você é partícipe desse conceito. As lutas de reafirmações por identidades,
elas só vão poder se realizar de forma mais objetiva, mais efetiva, de fato transformadora, se elas estiverem vinculadas à superação de um sistema econômico, político e social que é super concentrador de renda e riqueza, né? Dessa experiência soviética, na época, evidentemente, não existia esse elemento movimentismo. No caso do partido, o que você poderia destacar que foi o papel central do Partido Comunista, do Partido Bolchevique, na condução daquela grande experiência? Como é que você destacaria o papel do partido, do Lênin, dos dirigentes principais do Partido Bolchevique na época da Revolução? Bem, primeiro que, né, em qualquer lugar que aparece uma pessoa como o Lênin e percebe que a Primeira Guerra Mundial era uma oportunidade histórica para que o grupo que ele comandava tivesse alguma chance de êxito, né? Ou seja, o Lênin percebe claramente que a Primeira Guerra Mundial é uma chance única, talvez seria a única brecha histórica possível para que os bolcheviques, que eram uma força pequena, minoritária, enfim, chegasse ao poder político na Rússia, né? Acho que esse é o primeiro ponto, ou seja, pouca gente também fala dessa sagacidade do Lênin em relação à Primeira Guerra Mundial. E a outra foi elaborar, foi pensar em uma estratégia, vamos dizer assim, porque estratégia é tudo, né? A nossa diferença enquanto força política em relação às outras nós temos uma ciência a qual nós temos por onde beber, para podermos elaborarmos sobre a nossa realidade, para nós compreendermos a história da nossa realidade, né? E a partir da história da nossa realidade, ou seja, nós elaboramos uma estratégia, uma tática. Eu falo isso porque quando o PCdoB tem uma visão que é uma visão frentista da realidade da grande política brasileira. E essa visão do PCdoB de frentista da grande política não é uma coisa, não é oportunismo nosso, acharmos que está sempre fazendo aliança com todo mundo. É porque, historicamente, no Brasil, dada a complexidade da nossa formação social, né, sempre fez-se necessário amplas alianças para que certos objetivos fossem alcançados. É uma lei objetiva da política brasileira essa, e que ela acompanha o movimento histórico geral da formação do país, ou seja, não é uma visão oportunista da política, não é uma visão oportunista da história, não é direitismo, ou seja, nós chegamos a essa conclusão do PCdoB a partir da nossa história, né? E o Lênin percebe, por exemplo, o Lênin é um cara que estudou a questão camponesa na Rússia desde o início da vida dele. O Lênin, ele escreve entre 1893 e 1910, mais de 200 textos /livros sobre a questão agrária na Rússia, e ele sabe muito bem o seguinte: os camponeses voltam com os pés, ou seja, ele estava percebendo que os camponeses estavam saindo da frente de batalha da Primeira Guerra Mundial e voltando para a sua aldeia. Ou seja, então, a bandeira da terra era uma bandeira fundamental, é a bandeira da paz, né? E a Rússia estava sofrendo com uma fome terrível. Daí ele percebeu o seguinte: paz, terra e pão. E todo o poder era soviético, ou seja... Então, eu acredito que essa genialidade do Lênin em perceber que os camponeses votavam com os pés, que a Primeira Guerra Mundial era uma oportunidade histórica para a tomada do poder, é algo que nunca alguém que se pauta pelo movimento imediato teria condições de sacar uma coisa dessa. Né? Mesma coisa quando a gente percebe a Revolução Chinesa, por exemplo, Thaí e Lívia. Aqui o Adalberto Frasson, tem várias pessoas que vão me corrigir, o Raul Carrion, também. Quando o Mao Tse-tung percebe, por exemplo, na década de 30, que as revoluções na China são camponesas, ele rompe com a Terceira Internacional. Rompe sem romper, né? Mas ele rompe. Né? Tanto é que ele ganha a conferência de 35 do Partido Comunista da China, né? Surge ali o pensamento de Mao Tse-tung, que é basicamente o cerco da cidade pelo campo. Por quê? Porque, historicamente, os camponeses são a classe que derrubavam dinastias que foram se tornando ineptas e corruptas. E que também a Revolução Socialista na China, ou a Revolução Nacional Popular na China, teria os camponeses como a sua base de apoio. E isso são sagacidades somente quem estuda profundamente história e que baseia a sua ação política na história na sua própria história é capaz de fazer. Então, acho que é isso que nós temos que demarcar entre nós e os movimentos. Né? A gente não tem que ter medo de demarcar com esse pessoal. Eu falo aqui até de forma ofensiva, desculpem, né? Temos que ter medo. Então, temos que ter vergonha de falar de sermos o que nós somos. Né? Muito pelo contrário, nós temos que reafirmar o que nós somos
e, evidentemente, que elaborar em cima da realidade objetiva, ou seja, essas pautas ditas identitárias, por exemplo, que se colocam, por exemplo, são questões civilizacionais. Eu acho que os comunistas, a Mari Castro chamando a atenção disso aqui, e ela tem razão, são questões civilizacionais. Aliás, muito da minha compreensão sobre essas lutas eu devo à professora Mari Castro, né? Sabe, muito do meu crescimento em relação a essas pautas eu devo a ela, até mando um beijo aqui para ela. Mas o PCdoB nós temos que ter uma visão que é superior às outras, né? Não é identitária, é uma questão civilizatória a nós. E é parte fundamental da questão nacional, da centralidade da questão nacional, né? É isso, né? Não sei se também, volto a repetir, não sei se eu respondi a pergunta, né? Eu já falo mal em público, ainda com dificuldade de me expressar, às vezes, na nossa própria língua, né? Que eu tenho tido ultimamente, então peço desculpas a vocês. Imagina, Elias, está super tranquilo. Vamos lá, Lívia. Sabe que o pessoal te adora, né, Elias? Está todo mundo ali no chat babando, viu? Oi, Elias. E o interessante é ver que o Lênin, ele fazia alianças quando era o caso, mas no processo revolucionário existiam as condições, né? E ele percebeu que era o momento. Então, assim, é exatamente a tática, né? Ele não é essencialmente uma pessoa que vai para a revolução e pega em armas, né? Ele soube ler o contexto dele e o momento histórico, né? Acho que isso você coloca é muito importante. Elias, na geopolítica de hoje, tem sido muito comum as afirmações que nós estamos vivendo a construção de um mundo multipolar. Então, após décadas de tentativa, né, do imperialismo estadunidense de impor sua hegemonia no mundo, inclusive sobre os países, né, que persistiram na construção socialista, como a China, Vietnã, Cuba, Coreia Popular, e as demais, né, nações que não aceitaram essa imposição. Como que você avalia esse quadro de contradições internacionais hoje? Primeiro que eu tenho uma visão de processo, tento ter uma visão de processo histórico de achar que nós estamos vivendo a transição capitalismo e socialismo desde a Revolução Russa, né? Então, acho que a Revolução Russa inaugura a época histórica da transição do capitalismo ao socialismo, e como parte desse processo histórico, iniciado em 17, existem as suas mediações, né? Então, quando emergem projetos nacionais autônomos, como tem vários pelo mundo afora, né? Nós temos que observar isso como mediações, como formas de mediações que vão dando ordem a uma época histórica de transição. Por isso que muitas também é que advogam o nosso programa, ou seja, nós lutamos por um projeto nacional de desenvolvimento como uma forma brasileira do caminho brasileiro ao socialismo, né? Talvez o caminho indiano ao socialismo passe pelo aprofundamento daquele projeto nacional, mas não com aquelas forças políticas à frente. E na África hoje também existem projetos nacionais, como vocês vão ver no Níger, Burkina Faso e outros lugares, Zâmbia, que tem um partido socialista muito forte, que também advogam por projetos nacionais autônomos, né? Então, acho que a multipolaridade, ela tem essa característica, e uma outra característica que eu acho que é interessante, né? Que eu acho que deve ser levada em consideração. A chamada globalização, ela tá sendo que os próprios americanos estão rasgando aquele negócio, né? Então, existem tendências no mundo de hoje, aliás, um dos estudos que eu tenho liderado aqui no Banco dos BRICS tem gerado em torno disso, com a nossa equipe de pesquisa, essa questão que envolve o surgimento de mercados regionais como uma forma de, vamos dizer assim, de sair da instabilidade que o dólar provoca hoje no mundo. Ou seja, hoje o dólar não é uma moeda confiável, já não é há 30, 40 anos uma moeda confiável, né? Então, eu acho que existe um movimento hoje da formação de mercados regionais, surgindo sistemas locais de pagamento com moeda local, sendo que na Ásia é o mais desenvolvido. Eu faço um apelo aqui para o núcleo de socialismo, que nós temos que estudar esses sistemas locais de pagamento, porque o caso aqui da Ásia é fundamental, ou seja, a China ela começa desde os anos de 2009. Desde 2009,
a fazer acordos de swap com a cambial com outros países da Ásia, até formar condições objetivas para o surgimento de um sistema local de pagamento, né? E uma outra coisa que caracteriza a atual multipolaridade e que tem relação direta, na minha opinião, tá? Com a transição do mundo ao socialismo, é o surgimento de uma outra globalização. Eu não acredito nessa história de que acabou a globalização. Eu acho que existe hoje uma outra globalização surgindo, só que comandada pela China, né? Então, existem dois fenômenos aqui. Primeiro, a nova rota da seda, que é o espraiamento mundo afora de investimentos produtivos, que dão capacidade a muitos países, né, de aumentar o grau de complexidade das suas economias e criar condições para enfrentar, ter até, vamos dizer assim, o surgimento de forças de caráter de imperialista em muitos países, a África é um exemplo disso, né? E vai se cumprindo aquela ideia original de Marx e Engels, de que, olha, existe um centro do sistema socialista, que é a Europa, que é França, Alemanha, Inglaterra, e o mundo vai girar em torno daquilo, e eu acho que o caminho é semelhante hoje, existe hoje um centro do sistema socialista hoje no mundo, que é a China, que é o Vietnã, e o mundo vai girando, começando a girar em torno de forma gravitacional, em torno dessa experiência, né? E vai vindo a partir disso, mudanças qualitativas no mundo, né? Então, são as revoltas que estão tendo na África hoje, é a experiência brasileira da volta ao Lula, é a resistência da Venezuela, é a Bolívia, né? Ou seja, é tanta coisa que está acontecendo no mundo hoje, pessoal, que aponta na direção que eu estou colocando aqui, né? E que aponta que o caminho que a multipolaridade ela é parte do caminho da revolução socialista em âmbito mundial, ou seja, a transição ao socialismo em âmbito mundial, né? E tem outro fenômeno que eu acho que muda completamente a correlação de forças, não completamente, né? Mas que nós temos também que observar é a transformação, a incorporação da Rússia ao território econômico chinês, né? Vocês imaginam uma economia unificada entre Rússia e China, né? Que seria a União Eurásica, que é o que mais o Ocidente ele teme há mais de 500 anos. Se nós não conseguimos relacionar isso com a transição ao socialismo no mundo de hoje, eu não sei o que é transição ao socialismo. Então, acredito que existe hoje uma coisa nova aparecendo no mundo, né? Existe uma outra economia surgindo aqui na China, que nós temos que descobrir quais são as suas lógicas de funcionamento. Existe uma nova formação econômico-social, que nós temos que entender a sua coerência interna, que é um pouco o papel que eu tenho tentado cumprir com meus estudos, que eu tenho tentado aprofundar aqui na China, né? E existe essa União Eurásica, existe essas rebeliões na África que vão dando conta de que o mundo está mudando qualitativamente nesse momento, né? Beleza, Elias. Elias, tem algumas perguntas aqui, que apareceram no chat, eu vou aqui reproduzir 3, vou intercalar e você responde aí conforme você conseguir, tá? Tem uma pergunta aqui do Luiz Mergulhão. Quais as diferenças teóricas e práticas entre as reformas de 1965 na União Soviética? Eu estou imaginando que ele está falando das reformas do Kosygin, né? E as reformas promovidas por Deng na China. Sua opinião aí, qual que... Eu acho que as reformas primeiro que a China ela pede literalmente para entrar no sistema capitalista internacional, ou seja, a China ela é incorporada ao sistema capitalista internacional nos anos 70, final dos anos 70. A União Soviética não. Então acho que aí já tem uma diferença que é histórica, vamos dizer assim, né? E a China ao entrar ao fazer parte, ao se incorporar ao sistema capitalista internacional, ela tem que fazer reformas do seu sistema empresarial muito profundas, tá? Muito profundas. Aliás, fazer um jabá do meu livro, né? O Luiz fala que eu sou Elias Jabá, né? Agora eu sou Elias, outra coisa, quando eu estou tomando bomba, né? Estão me chamando de Elias nos nat fake, não sei o quê, pessoal. Vocês têm que me acreditar na minha palavra, né, pessoal? A China faz reformas no seu sistema empresarial
que introduzem mecanismos de destruição criativa jupiteriana, coisa que a União Soviética não conseguiu fazer, tá? Ou seja, se nós observarmos, por exemplo, na União Soviética, o Luiz, na União Soviética, suquinho chinês é foda, hein? Enfim, desculpa o palavrão. Suco é bomba, tá, Altair? Eu descobri agora que quem toma suco é bomba, né? Pessoal, desculpa. A União Soviética ela enfrentava, pessoal, uma questão que tem relação com essa questão da destruição criativa jupiteriana. O que é isso? O que é essa destruição criativa? É o novo substituir o velho em um longo processo de troca de tecnologias velhas por novas. É um processo que não é fácil e que tem um custo social. A União Soviética não quis bancar esse custo. Então, o que acontece com a União Soviética? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A chamada Terceira Revolução Industrial, ela começa na União Soviética, ela não começa no Japão. Né? Ou seja, é a União Soviética, que é a chamada Revolução, que o Milton Santos chamava de Revolução Técnico-Científica. E essa revolução, por exemplo, ela inclui uma revolução na matemática computadorizada e o lingotamento sintético na siderurgia. O que acontece nos dois casos, né? O Ocidente, por exemplo, se apropria de ambos. Aqui eu coloco o Japão como Ocidente. A União Soviética, o Japão, por exemplo, em 88, Altair, Lívia e demais, 98% da sua siderurgia era lingotamento sintético. A União Soviética, em 1988, nem 30% da sua siderurgia era lingotamento sintético. Por quê? Porque ela não promovia essa mudança estrutural em toda a cadeia produtiva da siderurgia. Então, você tinha setores da siderurgia soviética com alto grau de produtividade e outros setores com baixíssima produtividade. Isso, no geral, pessoal, gerava o quê? Gerava uma produtividade do trabalho menor do que a do sistema capitalista, né? Já a China consegue fazer reformas e que ela incorpora o que há de mais avançado em termos de tecnologia no Ocidente. Ela enganou o mundo por 40 anos, cá entre nós, o Trump, que foi o primeiro cara que chamou atenção para isso, né? Ela percebe a oportunidade histórica que acontece no final da década, com a quebra de Bretton Woods pelos americanos, e os chineses fizeram o caminho completamente diferente, né? Ou seja, daria uma live inteira para falar de diferença entre a União Soviética e China, ou seja, reforma da década de 60 e da China. E a União Soviética, ela começava uma reforma interminável. É uma outra questão. Quando a União Soviética percebia que aquilo não ia dar resultado, eles voltavam atrás. Né? Aí vem a questão também do diagnóstico do PCdoB, que é correto, ou seja, o Partido Comunista da União Soviética, pessoal, se transformou numa máfia, pessoal. Esse é um fato histórico, né? Eles conseguiram destruir o partido do Lenin. E já os herdeiros do Mao Tse-tung foram muito mais competentes do que os herdeiros do Stalin. Eu acho que tem essa diferença que é fundamental também, né? Eu acho que o PCdoB já apontava isso há 50 anos atrás, ou até mais, né? E estávamos certos, eu acho, né? Elias, o nosso camarada Moacir Freitas, que é secretário de formação do PCdoB de Minas Gerais, conterrânea aí da Lívia, ele tem uma pergunta aqui interessante, né? Uma pergunta ele quer que você comente. Em Problemas Econômicos do Socialismo na União Soviética, Stalin comenta sobre as leis do mercado e da economia e sobre o fato de que elas não mudam no socialismo. Você pode comentar esse pensamento do Stalin? Não, a questão aqui eu não vou aqui... Todo mundo sabe que eu tenho um carinho pelo Stalin, eu nunca escondi isso de ninguém, né? Eu gosto do Stalin, né? Eu tenho admiração por essa figura histórica. Agora, o Stalin falava uma coisa e fazia outra, né, pessoal? Muitas vezes, né? E na economia era assim. Ou seja, e não porque ele queria também, pessoal. Eu acho que o Stalin podia até pensar desse jeito, de que, olha, a lei do valor continua existindo no socialismo, a lei de mercado continua existindo no socialismo, só que ele não tinha chance de praticar isso porque as circunstâncias não deixavam. Era economia de guerra. O modelo soviético, pessoal, aquilo ali é um socialismo de estado de exceção. E que transformaram, com a ajuda do próprio Stalin, um modelo universal de socialismo. Né? Então, o comentário que eu posso fazer é esse, ou seja, ele não vou culpar, eu não vou falar que ele falava...
Eu não vou jogar sujo, pô, o Stalin falava uma coisa e fazia outra, né? Mas nesse caso ele poderia falar isso daí, mas na prática não acontecia isso, ou seja, não existia mercado na União Soviética, não existiam leis de mercado na União Soviética, né? O que existia era uma economia voltada para a guerra permanente, porque era assim que tinha que ser mesmo, né? Essa que era a grande questão do tempo, né? Do tempo histórico dele, né? E que a União Soviética não teve paz um minuto, pessoal. Nunca teve paz na União Soviética, né? Então é isso, né? Não sei se eu consegui responder essa questão da forma como o camarada sugeriu, né? Mas o fato é que isso não existia na União Soviética, né? Aliás, sempre é importante destacar, né, Lívia, Elias e internautas, que a não integração da União Soviética ao chamado mercado mundial não foi uma opção soviética, foi resultado de um bloqueio de morte, né? Não é à toa que foi estabelecido logo ali nos primeiros anos da Revolução a política chamada de cordão sanitário contra, né, contra a União Soviética, que foi um processo de cerco e aniquilamento. Elias tocou nisso. A ideia do Lenin, o Elias insiste muito nisso, nessas questões de transição. A ideia do Lenin era a integração da economia soviética ao mercado mundial, e isso é um dos pilares da NEP. Elias tem trabalho sobre isso, e ao ser bloqueada, evidentemente, isso acabou condicionando por demais o próprio desenvolvimento econômico interno da União Soviética, que teve que ir para configurações que não eram aquelas esperadas, particularmente pelo Lenin, né? Mais uma pergunta aqui, o nosso camarada Pedro de Oliveira está solicitando aqui, Elias, um negócio quente que está bombando aqui, que é o seguinte, diz o Pedro, os BRICS estão reunidos em Joanesburgo, né? A cúpula dos BRICS. Aí ele pergunta aqui, o Brasil está resistindo à ampliação dos BRICS? Como é que você está vendo isso? Parece que o Brasil não quer a entrada de novos membros dos BRICS, ou isso é um negócio meio enviesado, uma notícia meio enviesada que circulou por aqui. O que você acha disso? Pedro, eu faço parte do núcleo dessa discussão, do núcleo intelectual dessa discussão, só que no âmbito do Banco dos BRICS, no âmbito dos BRICS, mas eu não posso comentar sobre, mas o meu contrato de trabalho não me permite responder essa questão, entendeu? Acho que, infelizmente, a gente pode conversar sobre isso em particular, mas em público eu não posso falar sobre isso, tá? O contrato não me permite isso, né? Beleza, Elias. Não, tranquilo. Todo mundo compreende. O Alcindo Tenório, aqui de São Paulo, ele faz uma pergunta assim, bem direta, que você vai precisar de umas 400 horas para responder. A que você atribui a queda da União Soviética? Cara, eu aprendi no PCdoB, pessoal, que é a política, né? Sabe? A política, quando você tem quando a cabeça apodrece, já era, meu amigo. Isso serve para o ser humano, serve para tudo, inclusive para a política, né? Ou seja, eu acho que o Comitê Central do Partido da Comunista Soviética vai admitir. Você vê que tinha Gorbachev e Yeltsin no Comitê Central, no Soviético Supremo, ou seja, isso não é partido político mais, né? Então, eu acho que eles foram sendo comidos por dentro, né? Ou seja, existe de fato a penetração imperialista dentro da União Soviética muito forte, né? Existe, por exemplo, a incapacidade crescente da direção soviética em lidar com os desafios que a história foram colocando a eles, né? E também um fato, pessoal, que eu acho que é muito econômico, mas é interessante, é que quando a China ela entra no mercado mundial capitalista, exportando bens manufaturados, a União Soviética ela entra no mercado mundial, ela não exportava tecnologia, não exportava tecnologia que ela criava, ela exportava petróleo e gás natural. Então, quando em 86 o Reagan, por exemplo, ele chega num acordo com a Arábia Saudita para baixar o preço do petróleo, pessoal, a União Soviética ela entra em colapso, né? Sabe? Ou seja, o Rangel chamaria do seguinte, né? A União Soviética ela foi entrando na lógica do Kondratiev, né? Ou seja, do ciclo de Kondratiev. Então, quando o ciclo ele entra na fase B, a União Soviética entra junto, pessoal. Né? Além do que os países socialistas no geral eram clones do Fordismo, né?
Todos copiaram a forma fordista de produzir, aquela coisa toda, né? Então, quando o fordismo entra em decadência, isso também leva o socialismo junto, né? Então, o fim das primeiras experiências socialistas também é o quê? Ela é uma expressão da decadência do fordismo, né? Enfim, são tantos pontos de abstração para a gente fazer aqui, né? Mas ainda fica com a política, né? Ou seja, eu acho que quando a cabeça está para apodrece, já era, né? Que é a luta dos chineses aqui, pessoal. Aqui é uma luta que a gente percebe no dia a dia aqui, que é diária, ou seja, existe uma batalha pela consciência aqui na China. O socialismo não venceu na China ainda. É uma luta que é diária, né? É uma luta que não é fácil você travar, né? É muito fácil nós falarmos em conceber um Estado apontando o dedo de como fazer as coisas, outra coisa é você comandar o Estado, né? E vou te falar uma coisa, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que o que o Xi Jinping aqui e seus camaradas enfrentam aqui não é qualquer coisa, entendeu? É um negócio que é gigantesco, né? Bacana. Pessoal que está assistindo aí a live, eu lancei um desafio ali no chat para a gente chegar a 300 curtidas. Estamos com 292, então bora lá, gente. Tem gente aí que está vacilando ainda, não curtiu a nossa live. Elias, uma experiência como a da União Soviética, 70 anos, né? Do início da Revolução até o fim melancólico em 1991, uma experiência que deixou uma marca significativa na história humana. Acho que todo mundo concorda, independente de gostar ou não, de apoiar ou não aquele processo revolucionário. Queria que você pontuasse, assim, olhando para o legado, né? O que a União Soviética deixou de experiência para a gente, para a nossa luta hoje. Quais são os legados que você considera que são essenciais para a luta nossa pelo socialismo a partir daquilo que a União Soviética nos deixou ao longo dos seus 70 anos de existência? Altair, eu posso estar sendo bem reducionista e a chance de eu ser reducionista não é pequena não, tá? Mas hoje nós estamos olhando para a África, estamos vendo essas ondas de rebeliões militares contra a França, por exemplo, né? E vocês podem perceber que a bandeira da Rússia que está sempre aparecendo ali, né? Então, acredito que o final da a experiência soviética e o mundo hoje, da forma como ele se apresenta, ou seja, o que é o mundo hoje, na minha opinião? O mundo hoje ele é uma série de blocos de capitais, né? Ou seja, um bloco de capital americano, um bloco de capital europeu, um bloco de capital chinês, um bloco de capital indiano, ou seja, existe uma disputa feroz entre blocos de capitais, ou seja, liderados por grandes estados nacionais, o que configura para nós o quê? De que ainda existe uma centralidade da questão nacional. Né? Não tem essa história de que a nação já não é mais uma categoria a ser levada em conta, a questão da nacionalidade. Não, pessoal. A história está demonstrando que existe sim uma questão nacional que está diante de nós aí. E a África é uma representação direta disso hoje. Então, acho que quando nós observamos para a história do século XX, a União Soviética, nós temos que olhar para os movimentos de libertação nacional, cara, que a União Soviética que inspirou no mundo afora. Talvez seja esse o grande legado político da União Soviética. Né? É isso que atormentava tantos países capitalistas centrais. Por quê? Porque a União Soviética gerou, por exemplo, líderes como Amílcar Cabral, como Patrício Lumumba, como Thomas Sankara, né? Agostinho Neto, sabe? Enfim, uma série de líderes, Fidel Castro, né? O Che Guevara, né? Kim Il-sung, Ho Chi Minh. Olha a estatura das lideranças que surgiram, Mao Tse-tung, que surgiram, vamos dizer assim, como expressões da Terceira Internacional. Eu falo, sempre quando eu estou com o pessoal dos movimentistas, pessoal, tem uma piada que eu faço para eles, né? Com o pessoal, não vou falar o nome do partido aqui, não é o caso, eu sou da Terceira Internacional, né? Porque eu tenho orgulho disso, que o movimento do qual nós somos filhos, o PCdoB, gerou essas mentes brilhantes que conduziram o mundo a um outro patamar no século passado, né? Então eu vejo que a centralidade da questão nacional ela
ela continua muito presente, e eu acho que a esquerda brasileira, ela perde muito rumo na medida em que nós, por exemplo, eu falo aqui de fora, tá? Agora, como eu estou de fora, eu observo com mais clareza algumas coisas, né? Uma esquerda que não é nacionalista, né? Acha que a questão nacional não é central e tal, né? Não é desenvolvimentista, ou seja, o desenvolvimento econômico não... Tem gente que defende até o decrescimento, né? E que não vê a China como experiência, pelo menos observável, não pode ser chamado de esquerda, pessoal. Hoje, na minha opinião, nós estamos em uma época histórica em que nós temos que perguntar, temos uma esquerda de fato mesmo no Brasil? Ou seja, e quem é essa esquerda mesmo? Que não reconhece a China como experiência a ser estudada, que não percebe na nação ainda o centro de todas as questões e que acha que o desenvolvimento é algo dispensável. Eu tenho minhas dúvidas hoje aqui de fora, entendeu? Sabe? E acho que mesmo nós, dentro da federação partidária, da qual nós fazemos parte, e nós somos uma força minoritária, nós temos a obrigação de, como força minoritária, fazer a batalha cultural para ter hegemonia cultural dentro da federação. Sabe? Porque as nossas ideias são as melhores. As nossas ideias são as mais avançadas. Dentro desse escopo que envolve a federação partidária, que envolve toda a esquerda, toda a chamada esquerda brasileira, né? Então, nós temos que partir para a batalha cultural, nós do PCdoB. Sabe? Nós temos que pensar seriamente nisso e não nos rendemos a um taticismo eleitoral que pode nos levar a ser só mais um partido político, né, pessoal? Como um monte que tem aí, né? Então, acho que nós temos que, nós aqui falando aqui publicamente, nós precisamos de nos olhar no espelho, né? Com profundidade, não jogar já sujeira para debaixo do tapete, tem muita sujeira, pessoal, não jogar para debaixo do tapete e nos reinventarmos. Eu acho que essa que é a questão. Hoje, isso é o que eu vejo de fora. Abraço para o Barroso também, qual é uma figura que não vale muitos comentários, né, o que ele representa para mim, né? Mas eu de fora eu vejo isso, né? Existe uma esquerda no Brasil mesmo de fato, ou seja, uma esquerda mesmo, assim, que não... É possível ser de esquerda sem ser nacionalista? É possível ser de esquerda sem ser desenvolvimentista? É possível ser de esquerda achando que a China é uma experiência que não... Eu não sei, pessoal, é uma pergunta que eu estou lançando aqui. Ô, Elias, sobre essa questão de achar que a China é uma experiência socialista, tem uma pergunta aqui, que é o porquê as pessoas questionam a China, né, no geral. É do Décio Kerr Marx. Em que pese o êxito da mercadoria e da exploração da força de trabalho, as quais são praticadas na China, em que medida a China faz a transição ao socialismo? Pessoal, a questão é que as pessoas acham que exploração são categorias morais, e não é, pessoal, são categorias sociológicas, entendeu? Sabe? Acho que é um problema muito sério isso, entendeu? Sabe? A forma mercadoria, pessoal, ela vai existir. Isso independe da minha vontade. Eu sei que o Altair é louco para acabar com a mercadoria, que a Lívia é louca, eu também sou. Mas vai existir. Isso independe da minha vontade. Porque, inclusive, eu acho, pessoal, se a gente for sair da caixinha para pensar fora da caixinha, talvez seja na produção de mercadorias que o socialismo vai demonstrar ser superior ao capitalismo. Olha que loucura, pessoal. Olha que coisa mais, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque na China, por exemplo, quando o Estado chinês, comandado por um bloco histórico, completamente diferente de qualquer país capitalista, porque socialismo é não capitalista do poder, pessoal. Tá? Socialismo não é outra coisa. Socialismo é definido a partir de quem manda, pessoal. É assim que eu aprendi. Tá? Mas vamos lá. O Partido Comunista ele faz uma ofensiva contra os monopólios privados aqui na China. Para o quê? Qual o objetivo, pessoal? Restabelecer a concorrência. Tá? Esse é o grande processo que eles estão fazendo aqui, né? E nos últimos 3 anos, das 100 maiores empresas chinesas, pela primeira vez as empresas públicas superaram as empresas privadas. Isso por quê?
falar em propriedade privada na China é diferente do que no Ocidente. No Ocidente, a propriedade privada, o Altair, um historiador, sabe melhor que eu, para me corrigir, ela é fruto do quê? De reformas institucionais que foram lançadas pelo Cromwell na Inglaterra e que desembocaram na lei dos secamentos, que é o quê? Que é o roubo da propriedade pública, ou seja, a propriedade pública da terra vira privada. Ou seja, a propriedade privada no Ocidente, na Europa, é produto de um roubo. Enquanto que na Ásia, a propriedade privada é uma concessão de Estado, né? Historicamente, como é hoje, inclusive. Então, acho que a China é uma experiência socialista, tá? Por uma questão que envolve o poder político fundamental. Agora, pessoal, a pergunta que a pegadinha mais... se a China é capitalista ou socialista. Pessoal, essa pergunta ela não é da tradição marxista, pessoal. Porque você parte do princípio da identidade kantiana. A não pode ser B, B não pode ser A. Sendo que nós trabalhamos com o quê, pessoal? Os marxistas trabalham com a noção de combinações, que Marx herda de Hegel. Então, a pergunta que nós temos que responder, como falando da China, é qual forma histórica que surge a partir das combinações de diferentes formas de propriedade, de diferentes formas de produção históricas, formas históricas de produção e distribuição, que estão convivendo em unidade de contrários, numa mesma formação social. Né? Aí você vai chegar a uma forma histórica, né? Ou seja, na minha opinião, a forma histórica que existe aqui na China é uma forma histórica não capitalista, por quê? Porque a forma pública ela é a que determina os efeitos de encadeamento para o restante da economia, é o que lança os ciclos de acumulação, ao contrário dos países capitalistas, que faz isso ao setor privado da economia. Aqui na China, o setor privado ele é ancilar ao setor público da economia. Se quiser falar que isso não é socialismo, eu até entendo, mas não fala que isso é capitalismo. Por dois motivos. Não tem capitalismo no poder aqui na China, né? E também a propriedade privada ela não é hegemônica aqui na China. Né? Não é ela que dá o ritmo do processo de acumulação. Se quiser chamar isso de macaco, de cachorro, de gato, tudo bem, mas não chame de capitalismo. Tá? Se você falar para mim que a China, por exemplo, existem fenômenos tipicamente capitalistas, eu vou falar que existe, é verdade. Só que nós temos que tomar cuidado com o quê? Com essa visão kantiana, ou seja, que é bem do marxismo ocidental, de observar somente a parte e não o todo. Então, se você olhar para a parte, você vai ver exploração, vai ver superexploração, vai ver fetiche da mercadoria, você vai ver uma série de fenômenos típicos do capitalismo. Né? Só que você não consegue observar, conhecer uma pessoa. Se você vê um braço jogado na rua, você não vai reconhecer de quem é aquele braço. Mas se você vê uma pessoa sem um braço, você sabe que é aquela pessoa. Então, você tem que julgar a partir da totalidade. E na totalidade, pessoal, apesar da China ter todos esses fenômenos típicos do capitalismo, né, existe um novo aparecendo aqui na China. Né? Um país que consegue construir 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade em 20 anos. Em 20 anos, eles construíram 125 mil quilômetros de trens. Enquanto a Índia, somente 12 mil. Né? Ou seja, não é falar que as duas coisas, que são duas, que se tratam de coisas iguais. Além disso, eu tenho estudado, isso já tem me chamado a atenção há muito tempo, que o setor ferroviário, aí a questão de não dar para ficar na superfície, tem que entrar fundir sujeito-objeto, como o pessoal da filosofia nos ensina, né? Talvez o setor ferroviário chinês hoje é onde esteja ocorrendo a superação da forma-valor. E o que é a superação da forma-valor? O que vem depois da forma-valor? Para mim, é o projeto indutor de utilidades. Né? Aí já daria uma outra live o que é projeto indutor de utilidades. Né? Eu acho que a essência do socialismo hoje, e vai ser daqui a um tempo, vai ser a superação da forma-valor pelo projeto indutor de utilidades. Né? Ou seja, eu acho que essa na minha cabeça, e é o que está aparecendo, começando a aparecer alguns sinais no setor ferroviário. Por quê? Porque o setor ferroviário é um setor de alta tecnologia, né? Setor alta tecnologia, é público e é municiado por moeda fiduciária. Isso dá um combo
né, que demanda estudo e que, na minha opinião, acaba gerando o surgimento do que eu chamaria de projeto indutor de utilidade. Por isso que eu chamo isso aqui de nova economia de projetamento. Beleza, Elias. Eu até lembrei aqui de um livro, o Lenin, muito bravo, porque a revolução foi por paz, terra e pão. Fez a revolução, não tinha nenhum dos três. E aí a desonestidade, né, de muitos para dizer, não, então que revolução é essa, né? Espera que vai ter uma ruptura e de uma forma imediata a gente vai construir uma coisa totalmente diferente, né? Então, pensamento não dialético e que a gente precisa retomar, então, Marx, né, para pensar sobre isso. É um câncer, Olivia, desculpa te interromper, é um câncer, o idealismo filosófico, a negação da dialética, o apriorismo, o princípio da identidade kantiana, essa coisa toda, as categorias transcendentais, essa coisa de que o socialismo é um checklist, tem que ter A, B, C. Pessoal, isso é o câncer do nosso movimento hoje. Sabe? É o câncer do nosso movimento hoje. Nós não pensamos, por exemplo, socialismo enquanto combinação de diferentes formas históricas de produção e troca. Porque isso existe um grau de sofisticação de pensamento que nós não somos educados até mais hoje na esquerda brasileira. Porque a esquerda brasileira e até latino-americana está preocupada com o quê mesmo? Com a próxima eleição, pessoal. Você desculpa ser honesto, né? Enfim, é complicado. Fica nós aqui pensando alto aqui nessa viagem toda, né? Enfim, desculpa a minha sinceridade, pessoal, que eu não aguento, né? Elias, vamos para mais uma pergunta aqui, do André Sintra, que agora está quase mineiro, aí está morando em Poços de Caldas, aqui pertinho de mim. Elias, por que está havendo o renascimento da figura do Stalin na Rússia? Em que medida isso se deve a declarações recentes do próprio Putin a respeito da União Soviética? O Stalin, ele, primeiro que a figura dele, se nós formos olhar na alma do povo russo, ele nunca morreu. Mesmo pós Khrushchev, mesmo após aquela palhaçada toda, né? Ele nunca morreu, né? Agora, o Putin é um cara muito malandro, né? E esperto, ou seja, eles estão vivendo hoje uma nova guerra patriótica, né? Como o Stalin enfrentou aquela época. Então, é evidente que é útil para o Putin colar a imagem dele à do Stalin, né? Porque o Stalin, em grande medida, ele é universal no particular, pessoal. O que é universal no particular? É o cara que encarnou um tempo histórico em que a Rússia se viu em uma batalha existencial e ela venceu. Mesma coisa hoje, né? E eu falo isso por quê? Porque o final da União Soviética ela acarreta uma outra gama de questões, né? Qual que é a grande questão pós-final da União Soviética? A questão da libertação nacional russa volta à pauta, pessoal. Né? Então, essa guerra, esse conflito na Ucrânia, não posso falar sobre esses temas aqui com vocês, tem que ser vista sobre eu não tenho permissão para falar sobre o conflito da Ucrânia, mas a gente tem que observar esses movimentos todos aí, pessoal, como parte desse processo histórico que marca a recolocação no centro da pauta do povo russo, a libertação nacional russa, né? É assim que eu enxergo as coisas como elas estão acontecendo hoje, né? Bacana, Elias. Elias, nossa grande reitora, Nereide Saviani, que está aqui prestigiando. Nereide, um abraço. Nereide foi diretora da nossa escola desde a sua refundação, a partir de 2003, e até pouco tempo atrás, quando eu tive a honra de assumir a direção da escola. Ela faz aqui voltando um pouco para aquelas questões sobre socialismo e mercado. A pergunta da Nereide é assim: há algo que fez, né, ela coloca no passado, há algo que fez parte da formulação dos socialistas na contraposição socialismo versus mercado. Hoje, você nos traz a reflexão sobre socialismo de mercado. Ela pede para você comentar um pouco mais sobre essa formulação socialismo de mercado. Bem, eu acredito que nós estávamos errados desde o começo em colocar isso como uma contraposição, tá? Até porque o mercado é uma categoria histórica, né? E como toda categoria histórica, ela precisa de
condições objetivas e subjetivas para sua superação. Então, acho que nós estávamos errados ao pautar essa questão, né? Até porque, por exemplo, o Lenin, por exemplo, ele percebe quando ele olha para a agricultura russa na década de 20, no final do século, da década de 10, ele percebe o quê? Recursos ociosos naquela agricultura, né? E que ele percebe genialmente que a mobilização desses recursos ociosos é o que seria o motor da dinâmica de acumulação soviética a partir de então. E aquilo demandaria o quê? Demandaria como que fala em português a palavra, meu Deus do céu? Demandaria uma recomposição do comércio na Rússia. Isso é mercado, pessoal. Né? Ou seja, a mesma coisa, você tem que Xiaoping, que percebe recursos sociais na agricultura chinesa e percebe que a recomposição do comércio na agricultura chinesa é o que seria o motor da revolução que ele estava liderando a partir de 78. Então, acho que nós estávamos errados. E não tem muito que achava que tem problema nisso, pessoal. A gente está errado, nós erramos e acertamos. Agora, sobre o socialismo de mercado, Nereide, eu vou te trazer uma novidade, tá? Escrevemos um livro tratando dessa questão, né? Mas eu não sei se existe também socialismo de mercado. Porque, por exemplo, olha só como a minha autocrítica aqui, aliás, a primeira vez que faço uma autocrítica, tá, pessoal? Em relação a isso, intelectual. Eu não sei se existe socialismo de mercado, pessoal. Porque se eu coloco que existe um socialismo de mercado, eu vou trabalhar com a hipótese que existe um outro socialismo lá na frente. Isso não é materialista. Né? Então, o que eu acho que existe na China hoje é o socialismo. E o socialismo como uma forma histórica, com características que nós ainda temos que descobri-las. Então, o socialismo é isso aqui, pessoal. Não tem uma outra coisa mais bonita mais lá na frente, ou com mercado ou sem mercado. Eu acho que essa questão que envolve o nome fantasia, socialismo de mercado, pode até ser, mas hoje eu tenho dúvida se é correto esse conceito de socialismo de mercado. Eu acho que é socialismo. Por quê? Porque o conceito ele se manifesta no movimento real. E o conceito que se manifesta no movimento real é uma forma histórica que tem mercado, que nós não sabemos como vai ser isso daqui 30, 40 anos, tá? E que é uma forma histórica que ela tem como característica um science-led government, ou seja, que é o oposto à financiarização, que é a razão humana guiando o processo histórico. Ou seja, para mim isso é um socialismo hoje. A superação da propriedade privada, ela já está ocorrendo, vamos dizer assim. Aliás, eu acabei eu terminei um artigo agora que eu trato dessa questão, ou seja, na China hoje é impossível você falar existem X formas de propriedade na China hoje. É impossível, por quê? Porque existem várias combinações de propriedade aqui na China surgindo ao longo dos últimos anos, por conta do avanço do setor público na economia, que vão dando conta do quê, pessoal? Do surgimento de novas formas históricas de propriedade. E essas formas históricas de propriedade, elas são nucleadas pelo quê? Pelo público. Eu vou falar um dado para vocês aqui que eu descobri essa semana estudando. Há 10 anos atrás, somente 5% das ações das empresas privadas chinesas, as maiores, eram do Estado. Hoje é 25%. Né? Ou seja, empresas que estão listadas em bolsa de valores, né, que o Estado vai lá e compra, né? Ações. Né? O que é isso mesmo, pessoal? Como que a gente encara esse fenômeno? Ou seja, é o Aufheben, né, vamos dizer assim, né? Ou seja, apropriação e superação. Eu acho que já existe esse processo na China hoje. Né? Agora, temos que estar ligado nisso, né, pessoal? Agora não é fácil, né? Todo mundo tem muita coisa para fazer, né? Mas existe uma coisa nova aparecendo aqui na China que para mim chama de socialismo. Né? Por isso que eu falo aqui, não sei se é de mercado, porque não cabe bem falar, caracterizar, colocar um qualitativo em algo que é histórico, vamos dizer assim, né? Não sei, é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que é socialismo, que não é de mercado, nem de Estado, nem disso, nem daquilo. É socialismo da forma como ele aparece muita gente, né? Com toda a parte feia dele, tá, pessoal? Porque aqui as coisas também tem muitas imperfeições aqui na China, né? Até porque nós colocamos no livro que ele é um socialismo embrionário. Muito bem. Companheiros, companheiras, a gente está indo aqui para a nossa reta final dessa live que está espetacular, está bombando.
A gente colocou um desafio de 300, já superamos 400 curtidas, assim, tá um fenômeno. Estamos com 460 e vamos seguir curtindo aí, gente. Agora, eu queria aproveitar este momento, que nós estamos com um público aqui grande, para divulgar novamente esta obra, que é o nosso livro iconográfico 100 anos de amor e coragem pelo Brasil. Imagens da centenária trajetória de lutas do Partido Comunista do Brasil, 1922-1923. Companheiros e companheiras, internautas, é uma obra belíssima, com mais de 600 páginas da rica trajetória iconográfica do Partido Comunista do Brasil, desde a sua fundação até o centenário, em 1922. É uma obra que conta com uma equipe grande de pesquisadores e pesquisadoras, etc. E a trajetória do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, é uma trajetória de luta pelo socialismo, é uma trajetória exemplar, né, entre os diversos partidos comunistas do mundo. Esta obra pode ser adquirida diretamente no site da editora Anita Garibaldi. Então, acessa lá o site da editora Anita Garibaldi. Quem não comprou ainda, compre. É uma edição limitada. Então, acessem lá o site da editora Anita Garibaldi para adquirir esta belíssima obra. Elias, para a gente ir finalizando, uma pena, né, que a gente ficaria com você aqui muito tempo ainda, mas a gente sabe que você está no horário noturno aí na China, e daqui a pouco também você tem que descansar, porque ninguém é de ferro, né? Elias, dos aprendizados da construção do socialismo na União Soviética, dos aprendizados históricos e que servem para a nossa luta hoje, o que você destacaria assim como mais relevante? E após a sua reflexão, você pode fazer suas considerações finais. Pessoal, eu não tenho quem me conhece sabe que eu não tenho uma visão lúdica do socialismo, né? Ou seja, aquela visão do socialismo como o reino das testemunhas de Jeová na Terra, como o mundo Pantera Cor-de-Rosa. Não, pessoal, o socialismo ele é apenas um estágio superior da evolução da humanidade, talvez um estágio superior das relações entre público e privado. Eu acho que ainda existe um déficit de elaboração teórica sobre o socialismo, né, muito grande, né? E é também compreensível, né? Então, eu volto aqui a dizer que, do ponto de vista da política, eu acho que o grande legado é a centralidade da questão nacional. Eu volto a insistir nisso. Eu acho que o PCdoB, não que nós abandonamos isso, nada disso, mas nós temos que ter clareza em relação a isso, porque se nós não tivermos clareza em relação a isso, nós perdemos o bonde. Um bonde que demanda uma guerra cultural dentro da esquerda brasileira, dentro da federação, em torno das ideias que serão hegemônicas desse processo histórico que o Brasil abre com a reeleição com a terceira eleição de Lula. Então, acho que nós temos que estar amparados, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual, para fazer essa guerra intelectual dentro dessa frente, desse núcleo, dessa frente ampla, né? Eu quero até fazer parte disso, na medida do possível, né? Então, acho que fica esse legado da questão nacional, e acho que a gente, pessoal, continuar fazendo o que nós sabemos fazer, que é estudar. Não caio na ilusão de que estudar é uma coisa secundária, pessoal. Não tem condições. Hoje, o Brasil, pessoal, eu já comentei isso com a presidenta Dilma mais de uma vez, e ela concorda comigo. Nós estamos cheios de militantes, pessoal. Cheio, ativista, tem até bancada ativista. O pessoal coloca os nomes dos negócios assim, bancada ativista, né? Ou seja, sabe? Umas coisas sem pé nem cabeça, me desculpa a minha sinceridade, né? Bancada ativista, né? Sabe? Cara, a gente precisa, quando na verdade nós precisamos de ativismo, claro que precisamos de ativismo, mas hoje nós temos uma falta de cérebro no Brasil, pessoal. No nosso campo político existe hoje existe um lockdown de pensamento de esquerda no Brasil hoje muito grande. Nós não temos quadros hoje para pensar o país estrategicamente. E muita gente, por conta da luta política, acaba tendo que se adequar a certa onda, e aí você quer no rebaixamento da estratégia, pessoal. Sabe?
Então, você está numa roda de amigos na universidade, então você tem que se adequar àquilo ali, porque é da vida, entendeu? E acaba se esquecendo do que é fundamental e acaba rebaixando a estratégia. E esse é um fenômeno que é interessante. Eu entendo o PCdoB, e a minha geração tem uma característica, tá? A minha geração, o Altair é de uma geração anterior, que é uma geração muito melhor formada intelectualmente, tá? A minha geração, ela se notabilizou por uma capacidade tática impressionante. A galera dava nó em pingo d'água. Por quê? Porque nós tínhamos que resistir ao final da União Soviética. Nós éramos pressionados pelo sindicalismo do resultado da ABC, pressionados pelo marxismo da USP, pressionados pela pós-modernidade e pressionados pelo fim da União Soviética. Então, nós conseguimos formar uma massa de quadros com uma capacidade tática impressionante. Só que com uma característica, um baixo nível cultural. E onde você percebe baixo nível cultural, né, existe rebaixamento de estratégia. E as gerações depois da minha, pessoal, são piores ainda. Vocês me desculpem a minha opinião, muito clara. Estudam menos, ficam mais em redes sociais, né? Então, acho que nós estamos passando por uma época de muitos perigos para a esquerda brasileira. E o núcleo desses perigos é justamente esse lockdown, acho que esse que é o nome que dão, né? Lockdown, né? Um lockdown de pensamento estratégico, né? Ou seja, não existe isso hoje mais. Entre nós já existe essa dificuldade, Altair. De qualquer pessoa que pense fora da caixinha já é estranho, já, entendeu? Sabe? Então, acho que nós temos que continuar nessa coisa que a União Soviética nos legou, né? Ou seja, a União Soviética, ela civilizou muita gente, né? Quando falo civilizar, é o quê? O Partido Comunista é a única força política na história da humanidade, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, em que uma pessoa que não chegou no quarto ano primário pode virar um grande quadro político, pode virar um baita intelectual, sem chegar na quinta série, no primeiro ano do ensino médio. Então, o Partido Comunista tem um papel civilizatório muito grande. Eu acho que nós temos que retomar esse papel civilizatório do Partido Comunista, né? E o papel civilizatório passa pela centralidade de outras ideias, né? Na minha opinião particular, né? Eu quero muito agradecer essa chance de falar aqui com vocês. Eu não sei se falei coisa com coisa, né? Por conta das dificuldades de linguagem que eu tenho, de estar falando, eu trabalho com idioma e só falo no nosso idioma muito dificilmente, eu falo em nosso idioma durante o dia. Enfim, mas eu estou muito emocionado de estar com vocês aqui. A minha casa é o PCdoB. Eu reafirmo as minhas convicções ideológicas em relação ao chamado marxismo-leninismo, faço um auto de fé em relação ao PCdoB, né? Nós temos nossos problemas, mas são os nossos problemas, são os problemas de seres humanos que colocaram a vida à disposição de construir um partido como o nosso, né? E eu estou aqui num front de batalha que é onde a história real está acontecendo, em certa medida, né? E eu só estou preparado para estar onde eu estou porque eu sou do PCdoB, né? Acho que esse é um grande recado numa época enfim, popstar, de sociedade de espetáculo e tal, né? Eu acho que todos nós somos produtos dessa força política que nós temos a obrigação de cuidar melhor dela com o PCdoB. Pessoal, obrigado. A gente que agradece, Lívia, agradece por todos nós, Lívia. Oi, gente, muito obrigada pela audiência, por estar aí. Se inscreve aí na TV Grabois, a gente tem muito conteúdo bom. E dizer que eu adorei esse debate, várias questões importantes, né, que você trouxe, que estão deixando a minha cabeça, assim, pensando por muito tempo. E dizer que um legado também, um aprendizado do processo revolucionário, que o Lenin, para quem vai ler Lenin, é muito bom ler ele, principalmente aqueles livros que ele está comentando o processo revolucionário, porque você percebe que, naquele momento, existiam muitas disputas também. Existiam muitas pessoas, tipo os esquerdistas hoje, né? Tipo uma galera que a gente fala, nossa, Então, o Lenin enfrentou o debate de ideias no momento em que ele estava enfrentando, né, um processo de prática de luta política, né, pela revolução. Então, assim, eu acho que nós, né, que somos militantes, que queremos fazer uma transformação, a gente que está nas trincheiras ali não pode esquecer de que a teoria política, né, refletir sobre as nossas ações, isso é muito importante, né, e eu acho que a Revolução Russa traz também esse aprendizado para nós, né, de algo que não se desconecta, né, e o Lenin é o grande exemplo aí.
o grande líder, né? O Lênin é o cara mais foda que pôs o pé na terra, pessoal. Muito bom, gente. Elias, novamente, obrigado. Inestimável a sua participação aqui na nossa live, na live do João, na live da nossa Escola Nacional João Amazonas. Beijo no coração. Desejo sempre para você enorme sucesso, exceto nas linhas do campo de futebol, porque aí isso nos divide, mas deixa isso para lá. E deixa eu chorar em paz, cara. E convido todo mundo, como a Líbia fez, a se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda. Mais uma coisa, Thaí, eu preciso falar, claro, cara, uma coisa. Eu não tomo suco, pessoal. Eu não tomo suco, eu não sou fake nat, sabe? Por favor, pessoal, parem de me difamar. Eu não sei se vocês acompanharam, eu passei um mês sendo difamado pela extrema-direita nas redes sociais. Assim, foi um mês horrível na minha vida. E que até minha família foi muito afetada por isso, né? Agora, essa de suco, de como que é, faz amor com suco, fake, pô, não dá, né, pessoal? Eu acho que eu já tô quase 50 anos de idade, tô 47 anos, pessoal. Dá uma forcinha para mim aí, né, pessoal? Pô, só tô tentando me cuidar nas horas vagas, só isso. É que eu abandonei o CrossFit aqui na China e passei a fazer musculação, né? É por isso que as pessoas estão estranhando, né? A mudança. Não tem nada a ver com suco, fazer amor com suco. Porra nenhuma, pessoal. Eu sou natureba, entendeu? Ô, Elias, dependendo da pancada de onde vem, a pancada vem e a gente fala, não, então eu estou certo, porque se vem desse lado aqui é que eu estou correto. Então... Não, cara, a questão do suco e tal é até uma coisa carinhosa da galera, não tô até brincando, não tô... Mas eu tive um mês assim que a minha vida foi um inferno aqui na China. Não sei se quem acompanhou isso, né? Porque eu virei um personagem que a extrema-direita escolheu como Cristo durante quase um mês e, enfim, foi muito difícil. Mas é isso, a gente quem tá na luta política é para isso mesmo, né? Mas eu não faço amor com suco, pessoal. Valeu? Obrigado, desculpa. Valeu, gente, valeu. É isso aí, Elias, agradeço novamente. Semana que vem nós temos mais uma live do João, nós vamos com essas lives até o dia 22 de dezembro, e ano que vem a gente continua, mas próxima terça, nova live do João, a gente vai divulgar. Um grande abraço para todo mundo, um bom dia, boa noite para você, Elias, boa noite para toda a China. Grande abraço. Live do João.